Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vou fazer uma questão da UniOeste envolvendo química orgânica. E a gente analisando aqui a questão, de química orgânica, que fala assim, abaixo estão representados três estruturas do 1,3-dimetilciclopentano. Então, tem a estrutura A, B e C, e ele quer que a gente assinale a opção que apresenta a alternativa correta. Então, a gente consegue ver pelas alternativas aqui, né, que falam em atividade óptica, enantiômeros, diastereisômeros. Então, a gente tem uma noção que ele está falando de isomeria, e a gente sabe que é uma isomeria, no caso, um pouco mais aprofundado, que é a isomeria óptica, né? E dentro da isomeria óptica tem um conteúdo que é mais aprofundado ainda, né, que é quando envolve dois carbonos quirais idênticos que envolve o composto meso. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, né? Porque se eu apenas resolver essa questão sem te dar nenhuma base antes, cara, eu acho que você vai ficar perdidinho. Então, eu vou te dar o básico que tu tem que saber, eu vou te dar a aulinha do composto meso, e aí a gente consegue resolver essa questão aqui de uma forma mais fácil. Caso contrário, vai ser uma viagem. Então, vamos lá, se tu tá muito perdido, né? Se não é desse planeta Terra, tem que saber que existe um carbono chamado carbono quiral. Esse carbono quiral, ele é um carbono assimétrico também. Ele tem quatro ligantes diferentes. E no momento que eu tenho quatro ligantes diferentes no carbono, esse carbono ele vai ter uma estrutura, né, uma geometria tetraédrica, onde eu vou ter esses quatro ligantes em duas disposições espaciais diferentes. Então a gente tem duas moléculas diferentes toda vez que eu tiver um carbono quiral. Essas moléculas elas são isômeras e a gente chama isso de isomeria óptica. Só que tem um leve probleminha quando a gente vai medir o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade e a solubilidade dessas moléculas são exatamente iguais, tipo até nos décimos, nas casas decimais. Tudo é idêntico nessas moléculas e isso a gente teve vários problemas, por exemplo, um remédio chamado talidomida, onde uma dessas moléculas, né, curava o enjoo de mulheres grávidas e a outra chegava a abortar, né, os fetos. Então, tem diferenças químicas, elas reagem quimicamente no organismo, porque as nossas moléculas, né, bioquímicas, proteínas, aminoácidos, elas também têm essa atividade óptica e também são isômeros. Então, qual é a diferença entre elas, né? A única diferença é o desvio do plano da luz polarizada. Caso você não seja do planeta Terra, também está aqui a luz. A luz ela tem vários planos de vibração e quando a gente passa a luz por um polarizador, sobra apenas um plano de vibração. Esse plano de vibração, que é o plano da luz polarizada, uma das moléculas desvia o plano da luz para a direita, que nós vamos chamar de destrogiro, né? Porque destro é o contrário de canhoto, destrógiro, abreviado por D, e a gente representa com mais 30, um sinalzinho positivo, para quando for um destrógiro, desviando para a direita. Já a outra molécula desvia para a esquerda. Se desviar para a esquerda, a gente vem do inglês left, que é esquerda, então é o left giro, levógiro, tá? Left, gira para esquerda. Abreviado por L, só cuidado que esse L minúsculo aqui, tu pode pensar que é um I maiúsculo, né? Então cuida com isso que tem livros e questões que vão botar esse L desse jeito. Como a única diferença dessas moléculas é justamente o plano de vibração, que uma desvia para a direita e outra para a esquerda, repara, e isso é importante para tu entender o composto meso. Repara que o ângulo é o mesmo, só que um é mais 30 e outro é menos 30. Então, esse valor aqui vai ser fundamental daqui a pouquinho. Então, o ângulo é o mesmo, tá? É mais 30 e menos 30. E como a diferença entre elas é justamente o plano da luz polarizada, o nome da isomeria é a isomeria óptica, né? Porque envolve luz. Então, toda vez que a gente falar, né, em isomeria, a diferença entre elas é o nome da isomeria, a diferença é a função. Então, isomeria de função. A diferença é a geometria, então isomeria geométrica. A diferença é a posição, isomeria de posição. Aqui a diferença entre elas é a luz, que é o plano da luz polarizada.
Então, isomeria óptica, beleza? Bom, então vamos pegar agora uma molécula que tem 2 carbonos quirais. Os carbonos quirais são os ligantes diferentes, né? Então, repare que esse carbono aqui, nós vamos convencionar ele desviando um ângulo de 30. E aí depende, né? Se for o destrógeno é mais 30, se for o levógeno é menos 30. Então, repare que a gente tem 4 ligantes diferentes aqui, né? O H, aqui uma função aldoxila, né? Função aldeído, né? Grupo funcional aldoxila. O hidrogênio e aqui todo o resto, né? Então, esse carbono aqui, nós vamos dizer que ele é um destrógeno, então desvia mais 30. A imagem dele, repare que isso aqui, vamos pensar que isso aqui seja um espelho, a imagem dele obrigatoriamente tem que ser um levógeno. Então, a imagem desse carbono aqui, que é destrógeno, ó, desse carbono que é destrógeno, vai ser um levógeno. Então, esse carbono aqui é um levógeno. Então, ele vai desviar menos 30. Esse carbono aqui tem um OH na mesma posição desse. Então, esse cara aqui vai ser levógeno. Consequentemente, a imagem dele vai ser destrógeno e vai desviar mais 30. Agora, esse carbono aqui, ele também tem 4 ligantes diferentes, que é um hidrogênio, que nem esse, um OH, que nem esse, só que aqui eu tenho uma função álcool, que é diferente do aldeído. É por isso que aqui eu tenho 2 carbonos quirais o quê? Diferentes. Como eles são diferentes, eles não podem ter o mesmo ângulo, eles têm que ter ângulos diferentes. Eu vou colocar aqui mais 15, mas poderia ser qualquer outro ângulo, tá? A gente não decora o ângulo dos carbonos, porque inclusive a concentração dessa substância no aparelho que vai medir o ângulo muda. Então, a mesma substância para esse carbono quiral pode ter ângulos diferentes, porque depende da concentração dele, da espessura também do aparelho, depende de várias coisinhas. Tem outros fatores, né? Então não decora ângulos, não tem nenhum sentido fazer isso. Então esse carbono aqui, ele vai ser o destrógeno. Por que eu chamei de destrógeno? Porque se eu cortasse essa molécula aqui no meio, eu teria uma imagem do outro. Aí sim um destrógeno e um levógeno. Que não é o caso, né? Porque elas não são imagem uma da outra. Então, eu estou convencionando que esse cara aqui é destrógeno, esse cara aqui é destrógeno. Tranquilo? Agora, olha só. Esse carbono aqui, ele é a imagem desse. Então, se eu disse que esse cara aqui é destrógeno, aí eu não posso falar qualquer coisa para esse aqui. Esse aqui ele tem que ser a imagem desse. Então, esse carbono aqui ele vai ser levógeno. Como esse OH está igual a esse aqui, eu já estabeleci que esse é destrógeno, então esse é destrógeno também. E esse OH, que torna esse carbono aqui destrógeno, repare que a imagem dele está aqui, o OH está para o outro lado. E a imagem de um destrógeno vai ser levógeno. Tá, e daí? Aí eu consigo te provar que se eu tiver 2 carbonos quirais diferentes, eu vou ter 4 isômeros ativos. Como assim 4 isômeros ativos? 4 substâncias diferentes. Olha só a mágica. Eu vou somar esses 2 ângulos e essa substância no total ela vai desviar 45 graus para a direita. Enquanto essa substância aqui, só vou apagar um pouquinho meus risquinhos, essa substância aqui vai desviar 45 graus para a esquerda. Quer dizer, são substâncias totalmente diferentes. Essa substância aqui vai desviar. Tô somando, ó, simplesmente uma soma comum, tá? Menos 30 com mais 15, menos 15. Aqui mais 30 com menos 15, mais 15. Então são 4 substâncias diferentes. Então se eu tenho 2 carbonos quirais, eu vou ter 4 substâncias diferentes. Só que tem que ser 2 carbonos quirais de novo, diferentes. Agora, olha só, imagina que eu fiz uma mistura desses dois aqui, do composto 1 e do composto 2. Se eu pegar 50% de cada um, eles acabam se anulando. E isso acaba originando uma mistura chamada mistura racêmica ou racemato. Alguns vestibulares, tá, também chamam de isômero inativo. Por que eu botei um risco e entre aspas? Porque eu não gosto desse nome. Para mim, o isômero inativo é o meso e não a mistura racêmica.
Mas então cuida que tem alguns vestibulares, alguns livros, né, que vão te ensinar que a mistura racêmica é o isômero inativo. Quem sou eu para brigar com a galera, né? Então vamos lá. Olha só de novo aqui. Se eu pegar o composto 3 aqui e o composto 4, repare que eu também posso fazer uma mistura de 50% de cada um, que eu vou obter uma mistura racêmica, chamada de racemato ou isômero inativo. Então, se eu tiver dois carbonos quirais diferentes, tá? O asterisco é o símbolo de carbono quiral, eu vou ter 4 isômeros o quê? Ativos. Como eu só posso juntar esses isômeros de 2 em 2 para formar minha mistura racêmica, vai ser sempre a metade, né? Então, a metade é o meu número de misturas racêmicas. Tranquilo? Você já viu que está escrito em inglês aqui enantiomers, né? Que quer dizer enantiômeros, enanciômeros. Então, toda vez que for uma imagem do outro e eles formarem a mistura racêmica, eu chamo eles de enantiômeros e enanciômeros. Também posso chamar de enantiomorfos ou ainda par de antípodas ópticos. Antípodas quer dizer os contrários, né? São os contrários ópticos. Só tem algumas palavrinhas aqui legais, né? Vale a pena a gente anotar isso, que é assim, ó. Quando um é imagem do outro, a gente chama de enantiômero. Agora repara que eles não são imagem aqui. Se isso aqui fosse um espelho, né? Essa parte que fosse um espelho, o 2 e o 4 não são imagem. Então, como é que a gente chama isso? Diastereisômeros. E a gente só tem os diastereisômeros quando a gente tem dois carbonos quirais diferentes ou mais. Por quê? Porque tem que ter duas estrelinhas, né? Aster em alemão é estrela, duas estrelas. Ó, a gente pode anotar isso, tá? Enantiômeros, enanciômeros, enantiomorfos ou par de antípodas ópticos. É quando eles são isômeros ópticos que não são, quer dizer, que são imagem um do outro. Enantiômeros são imagem um do outro. Diastereisômeros só vai acontecer quando eu tiver dois carbonos quirais ou mais. Se eu tiver apenas um carbono quiral, é claro que um vai ser imagem do outro. Se eu tiver dois ou mais, né? Aí eu vou ter enantiômeros e também vou ter diastereisômeros. Então, diastereisômeros são os que não são imagem um do outro, mas são isômeros ópticos. Tanto que a gente pode usar uma fórmula, né? Que ela foi proposta por Van Hoff, foi proposto por Van Hoff, afirmando isso, né? Que é 2 na N, que é o número de carbonos quirais. Ah, tenho dois carbonos quirais, são 2 na 2 é 4 isômeros. Se eu tiver 2 na 3, se eu tiver 3 carbonos quirais, né? Ah, é 2 na 3, então eu vou ter 8 isômeros ópticos. E o número de racêmicos, né? De misturas racêmicas é a metade. Como é que eu escrevo a metade? 2 na n dividido por 2, que pode aparecer assim, né? 2 na n menos 1 também. Tranquilo? Bom, agora vamos para o pior caso, que são o número de carbonos quirais idênticos, quando eles são idênticos. Então, vamos lá. Imagina o nosso primeiro carbono aqui, né? Ele está ligado com OH, hidrogênio, carboxila e todo esse resto aqui. Então, esse carbono aqui, ele tem um ângulo de 30 graus. Nós de novo, né? Se ele estiver aqui para a direita, vamos dizer que ele é mais 30. Então, a imagem dele tem que ser menos 30, porque é o contrário, ele é levógeno. Então, se esse cara aqui é destrógeno, né? Destrógeno, deixa eu ver. Aqui está o destrógeno e esse é levógeno. Ah, então esse é levógeno também. Esse aqui vai ser destrógeno. Então, repare que os destrógenos têm um OH para o mesmo lado, os levógenos OH para o outro lado. E sempre o destrógeno é a imagem do levo, destrógeno é a imagem do levo. Perfeito. Agora, olha só, esse carbono aqui, ele também é quiral, só que ele está ligado no OH que nem esse. Ele está ligado no H que nem esse. E ele está ligado, olha só, com uma carboxila que nem essa carboxila aqui em cima. E ele também está ligado em tudo isso aqui, que é igual a tudo isso aqui. Então, ele é idêntico a esse carbono. Os ligantes dele são iguais. Quando isso acontece, né, o ângulo vai ser o mesmo, porque se o carbono é igual, o ângulo que ele vai desviar também vai ser igual. E esse carbono aqui nós vamos chamar de destrógeno. Por quê?
porque foi o que eu comentei antes, né? Imagina que a gente colocasse um espelho aqui. Essa molécula projetaria aqui a imagem dela, que é o que acontece, por exemplo, nessa molécula aqui. A imagem de um D é o L. Então, esse aqui eu sei que vai ser o carbono L. Esse aqui eu sei que vai ser o carbono D. Esse cara aqui não é imagem. Então, é DD. O DD não é uma imagem do outro, que é o que está acontecendo aqui. Então, se esse carbono é destrógeno, é mais 30. Se esse carbono aqui é levógeno, aqui vai ser levógeno também, vai ser menos 30. Já nesse caso aqui, né, eu posso copiar daqui as informações, né? O OH para cá é destrógeno. Mas eu poderia ver o seguinte, né? Se eu cortar essa molécula aqui no meio, eu vejo que a molécula é simétrica, porque os dois carbonos quirais, eles são idênticos, né? Torna a molécula simétrica. E se eu botar um espelho nesse corte, essa imagem vai projetar essa substância, digamos assim, essa metade da molécula aqui, né? Vai projetar uma imagem que vai ser exatamente essa aqui. Então, a imagem do L é o D. A mesma coisa aqui, a imagem do D é o L. Então, se aqui é menos 30, aqui é mais 30. Se aqui é mais 30, aqui é menos 30. Conclusão, essa molécula no total vai desviar mais 60, essa menos 60, e essas duas, se eu somar, vai dar 0 e 0. Que conclusão a gente tira disso? Que essas duas aqui, elas são ativas. Elas são ativas, elas desviam o plano da luz polarizada. E a gente vai chamar eles de enantiômeros, ou também enantiômeros, enantiomorfos, par de antípodas ópticos. E eles vão formar aquela mistura racêmica, né? Já essa aqui não. Essa aqui ela é inativa. Essa aqui é o famoso composto meso. O composto meso ele é inativo por compensação interna. Dentro dele, os ângulos aqui dos carbonos quirais que são idênticos se anulam. Então, por que isso? Porque ele é assimétrico. Para poder desviar o plano da luz polarizada, tem que ser assimétrico. E esse caso aqui é simétrico. Portanto, é a mesma substância. Se a gente girar essa substância aqui, é essa substância aqui. Então, o composto meso não conta como sendo duas substâncias, é apenas uma que pode ser escrita de forma diferente. Beleza? Só que olha só, claro que se eu tenho aqui os enantiômeros, né, eu também vou ter os diastereisômeros. Então, essa substância que menos 60 com qualquer uma dessas que é zero, é um diastereisômero, já que elas são iguais, né? Por isso pode ser qualquer uma delas. A mesma coisa aqui. Se eu pegar essa molécula que desvia mais 60, ela também vai ser diastereisômero de qualquer uma dessas duas. Tranquilo? Bom, agora vamos para a questão que envolve compostos cíclicos, né? Então vamos ver. Ó, sem fazer aqueles cálculos, né, que a gente fez, fazendo de um jeito mais simples, tá? Qual dessas moléculas aqui você acha que é simétrica? Vamos tentar ver. Se eu cortar essa molécula aqui no meio, tu acha que ela é simétrica? Tu acha que essa parte aqui, a imagem é essa aqui? Não, né? Se eu cortar essa molécula aqui, que é tu acha que ela é simétrica? Sim, é exatamente simétrica. Tanto que essa aqui projetaria uma imagem que é exatamente isso. Caso isso aqui fosse um espelho entre a molécula, né? Dentro da molécula. Também seria uma imagem da outra. Eu já sei que esse carbono aqui é D e esse é L e eles se anulam. Então aqui eu tenho dois carbonos quirais idênticos. Dois carbonos quirais idênticos, só que aqui eu tenho duas moléculas simétricas e aqui eu tenho duas moléculas assimétricas. Então eu já sei que aqui vai ser DD ou LL, né? Pode ser DD ou LL, aqui também DD ou LL. Uma vai ser a outra, né? Uma vai ser DD, outra LL. E aí que conclusão eu tiro com essas simétricas? Que essa aqui é o composto meso, ou mesocomposto, que é inativo, que é simétrico e que na verdade é uma substância só. Se eu pegar a número 1 aqui e girar ela, né, ela dá bem certinho a número 2, não tem problema nenhum. Agora, eu não consigo fazer isso na 3. Ó, essa molécula aqui até que é a imagem dessa.
Isso tudo bem, por quê? Porque são enantiômeros, onde uma molécula é a imagem da outra. Ou também enantiômeros, enantiomorfos, par de um tipo das ópticos, só que elas desviam o plano da luz polarizada, que nem a gente falou, né? Aqui é DD e aqui é LL, por exemplo. Só que olha só, eu também tenho os diastereisômeros, né? Então, se eu pegar qualquer uma dessas, comparar com essa aqui, que é uma só, é um diastereisômero. Então, a 1 e a 2, né, que é uma molécula só, com a 3 é um diastereisômero. A 1 e a 2 com a 4 também é um diastereisômero. Só a 3 e a 4 que são enantiômeros, tranquilo? Só que se eu misturar isso com isomeria geométrica, eu posso dizer que a 1 e a 2 elas são o isômero lá chamado de cis. E isso é legal você saber, né? Que cis está do mesmo lado aqui. Eles, quando tem o cis assim, com dois carbonos quirais iguais, tá? Sempre vai ter apenas um cis, que é o próprio composto meso, que um carbono é D e o outro é o L. Já o trans, existem dois trans, que os dois vão ser opticamente ativos, que um vai ser o DD e o outro vai ser o LL, tranquilo? Então cuida, tá? O cis aqui, com dois carbonos quirais iguais, ele tem isomeria óptica? Tem isomeria óptica, tanto que ele é isômero óptico do 13 e do 4, e o nome disso é diastereisômero. Agora, ele desvia o plano da luz polarizada? Não, isso não, porque ele é inativo e a gente já fez até os cálculos aí provando isso, tranquilo? Essa questão que eu apresentei para vocês aqui, essas moléculas, elas foram tiradas, tá, de uma questão do UFPR de 2020, a questão número 63. A resolução dessa questão eu vou deixar depois desse vídeo. Então você vai ver essa resolução, vai ver se tu entendeu o que é o composto meso. Aí tu vai clicar no vídeo da UFPR 2020, vai tentar fazer a questão e depois vai assistir a resolução de novo. Legal, né? Então vamos continuar a brincadeira. Ó, se eu te dou aqui 4 moléculas A, B, C e D, tu consegue ver qual molécula é simétrica? Ó, eu acho que a A, se eu cortar aqui no meio, ela é simétrica. A B eu também estou achando que é simétrica, ó. A C, ela não é simétrica e a D, ela não é simétrica. Então, essa aqui é simétrica, simétrica, não é simétrica, não é simétrica, assimétrica. Agora, se eu analisar a C e a D, elas são imagem uma da outra? São imagem uma da outra. Então, é enantiômeros. Aqui elas não são imagem uma da outra, mas se eu girar a A, dá bem certinho a B, coisa que não acontece com a C se tornando D, dá moléculas diferentes. Então a A e a B são o quê? São mesocomposto, ou composto meso, né? Que é inativo, que a gente já sabe que é simétrico e que na verdade é uma substância só. Já a C e a D são enantiômeros, enanciômeros, enantiomorfos ou par de um tipo das ópticos. E se a gente botar diastereisômeros, eu sei que tanto A quanto a B, né, que é a mesma molécula, vão ser diastereisômeros da C, ou também diastereisômeros da D, tranquilo? Misturando com isomeria geométrica, eu sei que a A e a B, elas são a mesma molécula que a cis, que é uma só, que é o composto meso, e que os carbonos é D e L. Em compensação, já a C e a D, eles são dois trans diferentes um do outro. Eles são os dois opticamente ativos, né? Que uma vai ser o DD e outra vai ser o LL. Bom, agora a gente pode voltar aqui para a questão da Unioeste e repara que faltou uma molécula aqui, né? Então eu vou pedir licença para vocês para colocar a molécula D que faltou. Mas não vai interferir em nada, tá, gente? Não vai interferir em nada. É só para deixar completinho a questão e nem tem a letra D aqui nas alternativas, tá? Então não vai interferir em nada. Agora sim está mais completinho. E vamos começar analisando pela letra E, pode ser? Então vamos lá. As estruturas A e B são idênticas? Deixa eu ver. A A e a B, elas são moléculas simétricas, então sim, é um cis, né, que a gente chama de mesocomposto, que é os carbonos D e L que se anulam. Então, essa molécula aqui é a mesma molécula que essa, só girei, né, girei 180 graus deu essa. Então, correto. A estrutura C apresenta atividade óptica? Sim.
A C e a D, né, são os dois trans que a gente tem, né, que são enantiômeros, né, um do outro. Eles são opticamente ativos, um deles vai ser o DD e outro deles vai ser o LL, só não sei qual é qual. Tranquilo? E claro que uma é a imagem do outro, né, porque a imagem do DD tem que ser LL. Então tá correta a letra D. Letra C, vamos analisar. As estruturas A e C são de ácidos isômeros? Tanto a A quanto a B é a mesma molécula. Então, A e B é de ácido isômero de C, sim. A e B também é de ácido isômero de D, que não está na questão, mas também sim. Vamos analisar então a letra B, que diz: as estruturas A e B não possuem atividade óptica? Isso, não possuem atividade óptica, porque um carbono que é igual ao outro vai desviar, vai anular, e como eles vão anular, né, porque cada um desvia para um ângulo diferente, né, um é mais 30, outro é menos 30, então eles não vão ter atividade óptica. Eles vão ter isomeria óptica, isso sim, né? Eles são diastereisômeros do C e do D, por exemplo, né, que são isômeros ópticos. Só que eles não têm atividade óptica, né? Eles não desviam o plano da luz polarizada. E letra A, vamos dar uma analisada. As estruturas A e B são enantiômeras. Não. A C e a D seriam enantiômeras ou enantiomorfas ou enantiômeras. A e B são as mesmas, a mesma molécula, né? Então essa aqui é que está incorreta, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido essa aula. Eu sei que demorou um pouquinho. Se tu quiser mais vídeos assim, com resoluções perfeitas, com aulas de revisão junto dentro da resolução e totalmente focado na UniOeste, eu vou deixar aqui os links para o Studbook Química na UniOeste, para o canal no Telegram, que a gente resolve todos esses exercícios aqui e muito mais. E todas as minhas redes sociais também, se tu quiser entrar em contato. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho o composto MES. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui a questão do FPR conforme o prometido, né? Para você tentar fazer, mas tenta fazer mesmo, cara. Não olha a resolução antes. Tenta fazer, então. Bons estudos, forte abraço. Tchau.